1985. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que elas deveriam ser, e se não são, é sobre elas somente que recai o castigo. Sejam bem-vindos os escoteiros, né? Os lobinhos, a chefia. Obrigado pela camisa. E conversando com minha esposa, eu disse, eu acho que vou vestir a camisa e tal. Assim, uma vez escoteiro, sempre escotista. Eu fui da década de 80 até a década de 90, fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro, fui chefia. Aí até que eu tive que ir para a universidade em Florianópolis, aí eu tive que me ausentar do escotismo. Senão eu estaria mais ou menos mais de 36 anos de escotismo. E foi uma parte da minha vida muito legal, muito boa, muito interessante, né? E quem passou pelo escotismo jamais esquece o fogo de conselho, as noites contando histórias, né? As jornadas, os acampamentos. Então isso foi uma coisa muito boa. Isso constrói o caráter de qualquer pessoa que faz parte desse movimento, né? Eu sinto muita saudade, infelizmente, convites não me faltam, né? Entrei pelo Ar Condor, né, que hoje não existe mais, depois eu entrei para o Kurt Ehring, vi nascer o Zadrozny, né, na década de 86, vi nascer o Zadrozny e estão aí, né, e infelizmente hoje eu não faço mais parte, mas assim, não faço parte na prática, mas eu estou sempre ligado ao escotismo, porque como minha mulher falou, né, ela relembrou, né, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então sempre alerta para vocês, muito obrigado pela visita de todos. Bom, gente, vou falar sobre conflitos na adolescência. É um tema que em 45 minutos seria ainda pouco ainda para se falar, porque é uma fase da gente, é uma fase da vida que nós já passamos, alguns estão passando, né, e outros passarão, mas é uma fase da vida da que a gente passa que existe sim muitos conflitos, muitas dúvidas, né? Por quê? Quando a gente volta novamente aqui para a Terra, através da reencarnação, a gente vem para vivenciar, para aprender, e também vem para poder quitar algumas coisas, consertar alguns erros do passado. E quando a gente é criança, a gente está numa estrutura familiar, a gente pensa o mundo pela ótica infantil, né, pela inocência, porque a criança tem essa questão da inocência, né? A gente não conhece nada, a gente vive quase que numa redoma de vidro. O pai, a mãe protegem a família, o avô, o tio, a tia, os irmãos. E a gente vai crescendo, e quando a gente chega naquela fase, aquela idade, eu diria que é a idade que a gente começa a duvidar, a gente começa a questionar, a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente, aí onde começa, às vezes, a nascer um conflito. E esse conflito, ele tem os porquês, né? Claro que tem coisas que a gente traz da vida passada, tem coisas que a gente traz, né? Porque na infância, quando a gente volta para o corpo, a gente reencarna, tanto é que 6, 7 anos, 4 anos, 5, é a idade que as crianças de vez em quando soltam alguma coisa, de alguma coisa que já aconteceu.
E a maioria das famílias, às vezes, não passa despercebido, porque às vezes porque não acreditam na reencarnação, não faz parte da filosofia religiosa. Então, eles não se atêm a isso. Acha que é coisa de criança. Tá, como se diz, tá divagando aqui, né? Mas quando a gente tem um conhecimento, a gente começa a prestar atenção, a gente começa a perceber algumas coisas. Isso também vem junto o caráter, lá de trás. Mas ele ainda é muito fraco, ele ainda não desapontou. E a gente acaba botando o manto da inocência, do infantil, em cima, então a gente acaba deixando. Mas quando chega aos 11, 12 anos, aí começa a vir com mais força, porque daí a reencarnação ela fica mais firme. Após os 7, 8 anos ela fica mais firme, mas com 11, 12 anos ela já está bem firme, bem, né? E aí começa o caráter a aparecer. E esse caráter muitas vezes ele vem algum resquício lá do passado. Às vezes não dá para precisar o quê, porque também tem a questão cultural do país, tem a questão cultural da família, tem a questão da educação que a família passou, a questão religiosa, que também faz parte, ou não. Tá? Então, mas esse conjunto ali não impede de muitas vezes esse jovem começar a ter uns conflitos dentro de casa. Porque, às vezes, o pai e a mãe super protegem e não deixam a criança, o jovem, crescer. Então ele fica cheio de inseguranças, ele fica com muitas dúvidas nessa fase de crescimento, e aí ele começa a entrar em conflito porque ele começa a questionar. Porque quando a gente diz assim, não faz isso, e simplesmente não faz, mas não explica o porquê, aí fica aquela dúvida na cabeça da criança. Então ele vai questionando, ele vai começando a perguntar e dizendo assim, peraí, mas não é certo, não é assim. E os pais às vezes não sabem como lidar com isso. Porque é natural, todos nós já passamos por isso. Nós já fomos adolescentes, apesar que a gente tem uma facilidade incrível de esquecer a época que a gente foi adolescente. Ah, mas era outra época, não interessa, era adolescente da mesma forma. Podia não ter a internet, podia não ter o telefone celular, que a gente não tinha, né? A gente só tinha aquele orelhão com ficha, né? Mas não interessa, mas a gente era adolescente. Também cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Claro que com uma postura de pais, avós, às vezes até mais rígidos do que hoje, mas éramos adolescentes. Mas a gente tenta esquecer, né? Mas o jovem, ele começa daí a questionar, e quando ele não tem um respaldo através da lógica e da razão, aí o conflito se acentua cada vez mais. Então, quando a família superprotege, ela não deixa ele crescer. Quando solta demais, ele está para o mundo, ele está mais perdido, como se diz, como do que cego em tiroteio. Então, o que a gente pode fazer com esse jovem? O que a gente poderia fazer? Vamos lá, vamos tentar. Não existe uma regra, não existe uma receita. Tá? Isso é de família para família, de cultura para cultura, de país para país. Mas a gente vai aqui conversar um pouquinho. Né? É uma fase que ele não é mais criança, mas também não é adulto. Mas a gente às vezes cobra como adulto. Aí já fica o primeiro conflito. Tá, mas eu sou o quê, afinal de contas? O pai disse que já não sou mais criança. Ah, larga isso, rapaz, tu já é um homenzinho, já está com barba na cara, às vezes não tem nem pelo no sovaco, mas está lá com barba na cara. Mas tudo bem, mas tu já é homenzinho, já é uma menina, já é uma moça, mas ao mesmo tempo ela não se sente uma moça, porque ela ainda está desenvolvendo ainda a parte corporal dela, mas ela está assim, ela saiu da infância, e muitas vezes eles não querem sair da infância, porque é tão bom ser criança, né? Eu sempre falo para os jovens, né? Eu dou aula também, sou professor, às vezes eu digo assim, aproveita a infância, é tão gostoso, é um momento que a gente brinca, é um momento que a gente, né, aproveita, porque hoje em dia, infelizmente, eles já querem serem de criança para adulto, e essa parte da adolescência faz parte. Enfim, ele não sabe o que ele é, porque o pai diz ao mesmo tempo que ele não é mais criança, mas também diz que ele não pode fazer certas coisas porque ele não é mais adulto. Mas ele é o que então? Adolescente. Mas o que é ser adolescente? E às vezes os pais mesmos
cria um conflito dentro de casa porque não tem isso bem delimitado. Não colocam para o jovem, muitas vezes, o seu papel dentro de casa, os seus deveres, seus direitos, mas também os seus deveres também. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado. Às vezes a gente escuta muita reclamação que o jovem passa e pega um negócio e não pede, ou pega e não agradece, né? Mas faz parte também da família, tá? Além de sustentar, dar comida ali, a roupa e etc., ensinar esses valores também. São valores que é para a vida toda. E não é. E hoje eu estava até conversando com alguns alunos que um menino chegou na porta, que eu dou aula, né? Ele bateu, posso entrar, professor? Eles podem entrar. Aí eles começaram a rir dele. E assim, vocês estão rindo do quê? O que vocês estão rindo? Ele fez certo? Ele está certo? Vocês deviam rir de vocês. Ele está corretamente. Eu dei parabéns para ele e falei, vocês deveriam se vergonhar de estar rindo. Porque o que ele fez é correto. Porque eu fazia também isso quando eu era jovem, quando eu estava na escola, e eu pedia licença para entrar na sala. Enquanto o professor não me autorizasse, eu não entrava na sala. E aí eles foram parando e eu fui explicando para eles essa parte. Então, o adolescente ele precisa muito mais de um direcionamento, de uma conversa também, franca. Porque às vezes o pai e a mãe, e como está lá no livro dos Espíritos, é a obrigação do pai e da mãe também traçar um rumo para os seus filhos. Não fazer com que eles sejam o que o pai quer ou a mãe quer, mas traçar um rumo dentro de uma boa prática educacional, de ser obrigado, boa noite, com licença, por favor. Isso é uma obrigação nossa, está no livro dos Espíritos. Nós vamos responder por isso, nós pais e mães. Tá? E a gente tem essa obrigação. Mas falta o quê? Principalmente a conversa. Essa conversa que eu chamaria de conversa fraterna. Muitos pais, muitas vezes, é assim. Tá? Minhas duas filhas aqui, faz de conta, que elas já são bem jovenzinhas, tá? Elas são jovens ainda, né? Vem aqui... pai, vem aqui, lembra, agora não posso, eu estou vendo uma coisa aqui, depois. E elas ficam ali. Aí, pai, vem assistir um filme, não, agora não posso, eu estou vendo fazer outra coisa. Porque a gente acaba, às vezes, nós adultos, caindo numa vibe de fazer tantas coisas, que a gente acaba não olhando para aquele jovem que está saindo da infância, indo para a fase adolescente, com muitas dúvidas, que muitas dessas dúvidas, 90% não fala para o pai e para a mãe, e acaba ficando cada vez fechado. E aí, o que ele vai procurar? O que elas vão procurar? A internet, que é um campo que pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Tem coisas boas na internet, é uma tecnologia que a gente tem que aproveitar, mas também tem muita coisa obscura na internet. Tem muita coisa perigosa na internet. A internet não é o mesmo, não é um terreno de todo mundo. Ele tem terrenos ali, lodos ali, mas também tem muita coisa boa. Aí eles vão procurar o quê? A internet. Vão procurar extravasar essa falta do pai, essa falta da mãe, essa falta do diálogo, essa falta de sentar e assistir um filme. Mesmo que seja um filme para adolescente, né? Eu cansei de assistir Branca de Neve com a minha filha. Eu já vi umas 20, 30 vezes, não aguentava mais assistir Branca de Neve, mas eu estava ali. Já sabia todas as falas, mas eu assistia com ela. Algumas vezes eu não assistia. Dizia assim, agora o pai já sabe o que vai acontecer. Deixa eu sair um pouquinho. Mas era legal isso. E eu ensinei ela também a assistir filmes, a ler. Estava sempre indicando. Essa comunicação precisa ter no adolescente, porque senão vai cada vez mais o conflito se atenuando, aí ela acaba se fechando, e ela vai para a internet, e aí, meu filho, tudo pode acontecer. Isso quando não vai para o caminho das drogas, vai para certas companhias, que também são jovens, que muitas vezes estão na mesma situação que ele, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um carinho do pai ou da mãe. Quantas vezes os alunos já me abraçaram e eu senti neles a carência? Uma vez uma menina foi me abraçar, aí eu abracei, e ela disse assim,
puxa, professor, sabia que meu pai nunca me beijou, nunca me abraçou? Aí eu fiquei pensando, é mesmo, puxa, que pena, disse. Mas é isso, essa carência que faz com que às vezes o adolescente, mais tarde, acaba se revoltando, acaba se tornando aquele aborrecente, como eles chamam, né? Acaba se indo para o campo da violência, porque ele está mais pedindo um socorro do que querendo ser violento em si. E junto com isso, vem a questão da sexualidade. O corpo do menino começa a mudar, aquela voz começa a ficar uma taquara rachada, né? Que a voz de criança começa a ficar mais grossa e fica uma mistura de fino com grosso, fica aquela vozinha. Todos os meninos passam por isso, vão passar por isso, né? Isso aí é normal, a gente sabe que não tem o que fazer, vai passar por isso mesmo, tá? As meninas, o quadril já fica um pouco mais largo, vem os seios, né? Já começa a mudar o corpo, os meninos e meninas começam a vir os pelos, isso é normal, isso faz parte do corpo físico, do corpo da gente, né? Isso não é vergonhoso falar, isso aí é uma coisa que é natural do ser humano. E aí ele está nessa mudança, e aí tem a questão da sexualidade. Sexualidade, gente, que eu estou falando, vai desde a questão do beijo, do se apaixonar, vai tudo isso. Não é só a questão do sexo em si, que é o ato, não é isso. A sexualidade ela é muito mais abrangente. Isso faz parte da sociedade, faz parte de nós humanos. E o adolescente está ali, mudando o corpo, e a menina já amadurece muito mais rápido que os meninos demoram um pouquinho mais, né? As meninas amadurecem muito mais rápido, tanto a cabeça quanto de corpo, e ela, às vezes, está com uma família que não tem um diálogo, e aí ela não sabe o que fazer com tudo aquilo ali. E aí? O que eu faço? Estou apaixonado por um menino que às vezes é mais velho do que eu, ou estou apaixonado por uma menina que, né? E começa a vir os conflitos. Porque o pai e a mãe ainda, ao mesmo tempo, que não querem que ele seja criança, mas também não querem que ele seja adulto, mas quando vem alguma coisa em relação à sexualidade, pá! Já vem a censura e já vem a ditadura. Não tem um diálogo. Tu não podes namorar com ela, já começa. Mas não conversa, porque quem já não se apaixonou aqui? Estou falando para os mais velhos. E eu era apaixonado pela minha professora. Né? Mas isso é normal? Isso faz parte? Quem não se apaixonou aqui? Todos nós se apaixonamos. Eu tinha uma namorada que ela nem sabia que eu existia. Mas era minha namorada. Mas ela não sabia que eu existia. Quem não se apaixonou? Isso é legal, isso é bacana. Mas quando o adolescente, ele está perdido nesse turbilhão de mudança corporal, hormônios, a sexualidade aflorando, e às vezes a companhia não é legal, porque eles também, não é que é culpa só do outro, mas eles também estão perdidos, e ele vai procurar informações aonde? Na internet, que ele pode encontrar informações boas, mas também pode encontrar muita desinformação. Ou vai ali se juntar num grupinho que vai aprender na rua as coisas piores que tem, porque às vezes nem tudo que eles aprendem na rua é sinônimo de sabedoria, de estar certo. E aí ele começa digamos assim, sair para outros caminhos que não é aquela que a família quer. Aí pai e a mãe se desesperam, meu Deus, como é que pode? Eu fiz isso, fiz aquilo por ele, não sei o quê, porque eu dei tudo que ele sempre quis. Olha só, eu dei tudo que ele sempre quis, mas o dar tudo que ele sempre quis não é sinônimo de carinho, não é sinônimo de amor. Porque eu posso encher minhas duas meninas aqui de roupa, telefone, celular da última hora, computador, tudo que elas quiserem, mas ser aquele pai ausente. Não, mas eu sempre dei tudo para elas, mas eu não estava presente. Quando ela se apaixonou, quando ela beijou pela primeira vez na boca de alguém, quando ela também, ou ela teve uma relação sexual e ela fez escondida, e ela quer desabafar, e se ela falar, ela vai apanhar de mim. E aí ela vai contar para as outras que acabam dizendo, não, é isso mesmo, não dá bola, teu pai é quadrado, teu pai é velho. Né? É. Olha só. Teu pai é velho. Mas aí, ela se esconde por detrás disso, desse silêncio,
E aí é onde mora o perigo. Aí, as duas estão em conflito. Elas têm um conflito. Esse conflito que está na cabeça delas, elas não têm com quem extravasar. Aí começa a frequentar lugares que não são legais, começa a ter companhias que não são também boas companhias, e acaba tendo relacionamentos assim, às vezes, que pode levar para coisas piores. Hoje parece ser comum, né? Eu até falei na palestra de ontem, que eu dei lá em São João Batista, no CEAM, que é uma casa irmã nossa que a gente tem lá, que tem jovens que acham normal você beijar 10 meninos ou 10 meninas. É como, assim, uma coisa normal, é tranquilo. Uma vez eu dando aula à noite, claro que eram já meninas já quase adultas, né? E eu dei uma atividade para elas, e eu ali corrigindo a outra, né? Todo professor corrige nesse momento, né? Para quem é professor sabe, né? E eu corrigindo, e elas falando das paqueras e tal. Aí uma disse assim, eu beijei 10 meninos. Eu já olhei assim, disse, nossa, 10 meninos. Beijou 10 meninos. Eu pensando comigo. E ela assim, aí eu parei, eu fui obrigado a escutar a conversa. Eu disse assim, puxa, como assim tu beijou 10 meninos? Ah, professor, eu beijei um, depois que eu achei outro legal, beijei outro. É como se fosse mascar chicletes. Acabou o açúcar, pega outros chicletes, né? Enfim, aí eu olhando aquilo tudo, aí eu pensei assim, só um pouquinho. Aí eu fui lá na minha pasta e tirei minha escova de dente. Cara, tu fez um lanche ali antes do recreio, porque era depois do recreio, né? Fez um lanche, comida, queres escovar meu dente? Queres escovar o teu dente? Oi, professor, eu não vou escovar com a tua escova. Tu beijou 10? Vai escovar com a minha escova? Qual é a diferença? A minha escova está mais limpa. Você beijou 10 pessoas. Você não sabe quem são essas pessoas. Por que isso? Porque por causa disso, essa sexualidade, ela vem forte e ela não tem uma orientação. Ela não tem alguém que ela diga assim, olha, você pode beijar, não tem problema. É legal namorar, isso é normal. Mas te preserva em relação a isso. Te preserva, não é saindo beijando 10 pessoas. Você está procurando o quê? A felicidade? Você não vai encontrar felicidade desse jeito. Você não vai, porque você não constrói. É tudo muito líquido, as coisas. É muito, o relacionamento, parece, do jovem de hoje é muito líquido. Eles trocam assim como se trocam de chicletes na boca, acabou, ou como se troca de roupa. Só que você vai para onde com isso? Você vai para onde com isso? Um lugar nenhum. Você vai ficar no mesmo lugar, sentindo as mesmas necessidades, o mesmo vazio, o mesmo medo, a mesma indecisão, o mesmo conflito, porque não é isso que vai fazer com que a gente resolva as nossas coisas. E isso eu digo para os pais também ficarem olhando os seus filhos. Conversar abertamente. Eu sempre conversei com a minha, nesse sentido. E ela demorou para ter um namorado. Agora está com 18, 19 anos, tem o primeiro namorado dela. Claro que ela dizia, pai, eu beijei o menino, eu beijei o ciclaninho na boca, não sei o quê. Eu disse, olha, cuidado, né? Vai se apaixonar. Aí eu brincava com ela, mas eu sempre conversava com ela dessa forma, para que ela soubesse que isso faz parte da vida, mas também não é porque faz parte da vida que eu vou sair por aí assim, ficando com quem eu quiser, porque você pode encontrar nesse caminho aí pessoas bastante doentes. Doentes no sentido psicologicamente doentes. Né? A gente vê muito isso. Tanto meninos quanto meninas. E aí você está num relacionamento, você acaba entrando num relacionamento, às vezes, que você não quer mais, mas você não consegue mais sair. Então a gente tem que cuidar. Então o adolescente precisa ter um pouquinho desse cuidado. Eu sei, meninos e meninas aqui, adolescentes, que parece que tudo é legal, tudo é possível, mas a gente tem que ter um pezinho lá atrás. A gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer. Seja uma brincadeira, seja até um namoro, seja ficar com uma menina ou um menino, a gente tem que ter. Por quê? Porque a gente tem que construir um relacionamento. O relacionamento se constrói. O relacionamento não pode ser que nem trocar de roupa, ou que nem mascar chiclete e troca porque acabou o açúcar. O relacionamento a gente se faz na construção deles. E isso a gente tem que ter. Isso o adolescente, ele é apto para entender isso. Vocês são jovens, mas vocês são aptos a entender. Vocês são tão inteligentes para jogar videogame, para a internet. Como é que vocês não conseguem perceber isso? Percebem, podem perceber. Mas cabe a nós adultos também orientar.
sem se ficar dando uma de ditador. Conversar. Eu acho que o diálogo é a melhor forma que tem. Então, nessa sexualidade, aí vem o namoro, e muitas vezes desse namoro vem a gravidez na adolescência. Tem várias pessoas que eu conheço que foram mães na gravidez. Eu não condeno, muito pelo contrário. Isso aconteceu, ok, agora a gente assume. Mas ter um filho na adolescência nos pede muita responsabilidade. Filho não é que nem brincar de boneca. Agora não quero mais, deixa aqui. Tchau. Não, ela precisa ser alimentada, ela precisa de cuidados, então requer. Então a gente tem que ter um cuidado. Aí vem aquela questão do preservativo, anticoncepcional, acho que tem que ser dito para o adolescente. A minha menina sempre soube o que era uma camisinha, ela viu já com 9, 10 anos. Não precisei mostrar filme pornográfico para ela, nada, mas eu mostrei porque o pai também usava, a mãe não podia tomar anticoncepcional, o pai também usava, isso é normal. Não é motivo para ter vergonha. Ela sabia o que era a camisinha, ela explicava para que servia, e sem precisar mostrar para ela nenhum filme. Dentro da cabecinha dela, eu fui construindo o entendimento que ela sabia depois, hoje ela com 19 anos, ela sabe muito bem que ela precisa, se ela for ter um relacionamento, ela precisa de usar o preservativo. Porque isso faz parte da gente, porque senão você vai ter uma gravidez não desejada. E vai ter outras doenças também. Ah, mas ele é tão bonitinho, mas a doença não escolhe beleza, não escolhe cor de pele, não escolhe se é rico ou se é pobre. Eu trabalhei numa época em Florianópolis, com adolescentes, numa ONG, DST AIDS, a gente trabalhava com a questão do HIV. E eu botei, junto com a psicóloga que trabalhava comigo, eu trabalhava mais na parte de teatro, na parte de dinâmica de grupo, eu botei três telas assim, 3 quadros. E cada quadro tinha várias fotos. O primeiro quadro tinha vários artistas, pessoas de cinema, pessoas conhecidas. O segundo quadro, pessoas do esporte, pessoas, e o outro quadro de pessoas comuns. Ali tinha tanto pessoas brancas, pardas, negras, orientais, pessoas pobres, pessoas ricas, enfim. E eu separei o grupo que eu tinha de adolescente em 4 grupos e pedi que eles pegassem o caderninho em grupo, olhassem cada foto e me dissessem quem daquelas fotos tinha o HIV. E eles foram. Foram indo. E, por incrível que pareça, as pessoas que tinham HIV eram as pessoas feias, pessoas pobres. Por isso que eu digo que doença não escolhe cor de pele, não escolhe beleza, e muito menos situação financeira. A doença sexualmente transmissível, ela vem porque é causa dos fluidos corporais do homem e da mulher, contaminados, e aí não usou preservativo, não se cuidou, e aí acontece. Por isso que o adolescente, muitas vezes, ele entra numa situação assim, porque ele não tem informação. O pai não conversa, a mãe muito menos. É um pecado falar sobre isso. Mas é um pecado deixar a criança se estrepar sozinha. O adolescente se estrepar. Isso é pior. Eu acho que tem que ser conversado, mesmo o pai com a menina. Porque eu tinha uma filha, eu conversava. Eu não preciso entrar falar palavrões, não preciso falar sacanagem, essas coisas assim com ela. Eu explicava dentro do que é a ciência, do que é a relação entre um homem e uma mulher, entre 2 seres. E eu digo mais uma vez, falta diálogo nessa questão da sexualidade. Por isso que acontece tantas coisas com os nossos jovens. Pode ver. Eu sei tudo. A internet, gente, parece que ela só mostra justamente o contrário do que é o relacionamento sadio. Porque sexo é normal, gente. Se tem o sexo porque Deus criou. E sexo não é pecado. O que é errado é a pornografia e as coisas que vêm junto com essa pornografia, porque aquilo não é sexo. Aquilo pode ser outras coisas. Mas a sexualidade é normal entre 2 pessoas. Isso é uma coisa que eu disse sempre para minha filha, desde que ela tinha 10, 11 anos, e ela sabe disso. Então, aí vem a mídia. Quando eu digo assim, quando eu falo sobre cerveja, o que vem na mente de vocês? Aquela mulher vindo com a cerveja, com biquíni,
O que é isso? É o apelo da mídia à sexualidade. Imagina aquele adolescente, uma confusão, os hormônios se brigando, e ele não sabendo como extravasar, como falar com ninguém, porque o pai e a mãe não falam, como conversa, o coleguinha sabe menos do que ele, e quer dizer que sabe mais, e ele fica com a cabeça a mil. Olha que conflito tem. A gente talvez não lembre, mas a gente também passou por umas coisas, eu lembro, que eu só não posso falar agora aqui, mas eu já passei por algumas coisas também que na minha época não tinha informação, e eu não sabia onde procurar, porque o pai e a mãe não conversavam sobre a respeito. Eram mais antigos, né? Mas eu não tinha internet, não tinha doutor Google para eu ir lá e hoje é mais fácil, né? Tu já tem ali, mas nós não tinha naquela época internet. A gente já passou por isso, a gente não lembra, ou não quer lembrar, mas a gente tem. Então o amiguinho vai lá e fala para ele uma coisa que não tem nada a ver. A mídia jogando as informações, que a mídia também tem uma responsabilidade nisso, tá? Não que a mídia seja culpada, não é isso, não estou querendo aqui achar culpados. Mas a mídia também tem uma responsabilidade, é novela, é filmes fora de faixa etária, né? Às vezes passam filmes assim que eu diria que, não é querendo que dá uma de puritano, mas eu acho que tem coisas de acordo com a sua idade. Eu sou de uma época que o filme pornográfico, etc., era para adultos. Hoje já não é mais para adultos. Eu já tive alunos com 8, 9 anos falando coisas para mim que tive que pegar o jovem e levar lá na direção e dizer assim, olha, ele está dizendo que ele está vendo filme pornográfico. Aí vai pesquisar o irmão mais velho que mostra, é o pai que mostra. Olha a responsabilidade que nós temos, pais, em relação a isso. Olha a cabeça da criança ou do jovem. Não está preparado para aquilo ainda. E é um espírito que está em desenvolvimento ainda. E aí, o que acontece? Vamos dizer que ele voltou para essa vida para tentar abafar a sexolatria lá do passado dele, e ele chega aqui e fica a irmão e irmão mostrando esse tipo de filme para ele. Aquilo vai vir muito forte. Aí depois vão dizer assim, mas esse guri é um tarado aí, esse guri é um pervertido. Mas ele é um pervertido por quê? Porque a sociedade está doente. Nós estamos doentes. A nossa sociedade está doente. Ela não está perdida. Eu não acredito nessa palavra, está perdido. Não, o mundo não está perdido. É que nós estamos doentes. Porque ao mesmo tempo que a gente assiste uma propaganda de uma cerveja com uma mulher seminua, de biquíni, que eu acho que é normal estar de biquíni na praia, mas associar ao prazer da cerveja com a figura da mulher, aí nós estamos dizendo o que para esse jovem? Vamos pensar um pouquinho. Se não é um pouquinho não estamos um pouco doentes quanto sociedade. Aí a gente quer cobrar deles. Uma postura que nós não temos. Assistindo naquele filme, que eu acho que nada impede de ver o filme que você queira ver, mas eu acho que tudo tem limite. Esse é que nosso grande defeito na sociedade, os limites. E o jovem, ele vai crescendo às vezes numa família também doente, e ele não tem limites. E ele vai, e ele vai, e ele vai. Aí chega na escola, causa problemas com os colegas, com o professor, com a direção, vai na rua, no bairro, e onde ele passa ele vai causando problemas. Mas por quê? Porque nós temos uma sociedade doente, infelizmente. Nós também temos culpa nisso aí. Se nós fizéssemos 1% do que o Mestre Jesus nos ensinou, a humanidade seria 90% diferente. Baden-Powell, quando criou o escotismo, ele veio com um propósito. Um propósito saudável, de jovens saudáveis. E assim como tem outras pessoas, mulheres e homens que também criaram coisas desse tipo, desse estilo, para fazer com que os jovens procurassem uma vida saudável. Existem pessoas que estão hoje tentando fazer com que o mundo fique melhor, mas também a gente tem muita gente ainda doente. Nós estamos ainda doentes, seja na política, né, seja na briga por causa de partido X, Y, Z, aí vai no Facebook, se brigam, o jovem entra nessa vibe também, sabe, de violência, porque para o jovem tudo é resolvido aqui e agora. Porque falta discernimento, falta um encaminhamento, alguém para poder conversar com ele.
E ele entra nessa vibe, a vibe do adulto. E nós, às vezes, cobramos deles o que a gente não cobra de nós mesmos. E aí esse conflito do adolescente vai cada vez piorando, até que ele se torna adulto, e aí ele se torna um adulto problema. Alguns adultos querem ficar na adolescência. Outros trazem os traumas da adolescência para a fase adulta. E aí, nós estamos ali. Estamos na sociedade, vivendo e reclamando. Meu, que sociedade violenta! Mas nós somos violentos também. O trânsito aqui é uma coisa, uma loucura, ninguém dá vez. Tem cidades que se você cai no chão, as pessoas passam por cima e seguem adiante. Parece besteira, mas é verdade. Aí a gente quer cobrar, mas a gente também falta a gente dar o exemplo. Aí eu estava falando da mídia do adolescente, que vê aquela coisa toda, aqueles filmes, aquela, né? E a mídia também mostra o quê? Olha, ei, meninos, meninas, o importante é ter. Não é importante ser. É importante ter. Não estou sem meu celular aqui agora, porque eu não deixei meu celular em casa. Ó, esse celular aqui, ó, esse celular. Aí fica todo mundo querendo ter aquele celular para mostrar para os outros. Ó, o celular. Ou seja, o ter é mais importante do que o ser. Por isso que quando aquele menino bateu na porta e pediu licença e as pessoas riram, eu falei, que bom, eu elogiei ele. Porque ele estava sendo, ele estava ser e não ter. Porque o importante para nós adultos também é ser. Nós estamos no mesmo barco, o planeta Terra é o mesmo barco. Se o barco afundar, nós vamos afundar todo mundo junto. Não interessa se você é vascaíno, palmeirense, flamenguista, você vai também, nós vamos, não importa. Então a mídia mostrando isso para o adolescente, olha outro conflito que surge na cabeça do adolescente. Pô, eu quero ter isso. Ô pai, ô mãe, vocês compram aquilo ali. Não pode. Pai e mãe às vezes não pode. Aí já sai brigando. Aí xinga o pai e a mãe, que o pai e a mãe não querem dar para ele, mas não dá, às vezes não pode ter. E aí você quer o celular da última hora para quê? O que você vai fazer com o celular desse aí? Você vê o WhatsApp, o YouTube, joga um joguinho só. Você não usa nem 30% do celular. A maioria dos meus alunos não usam 30% do celular. O que você usa nesse celular aí, que o teu pai te deu? Ah, eu uso isso e acabou. 3 ou 4 coisas. Tira foto, isso aí tá... Só. Não usa. Mas quer ter, por quê? Porque a mídia diz que para você ser, você tem que ter. Aí é outro conflito que é dos adolescentes. E a doutrina espírita é muito clara quando ela fala que nós trazemos traços do passado, mas também a gente tem que trabalhar com o presente também. Nós temos que trabalhar com o presente. Essa questão cultural, de família, de país, de religião, isso também nos dá o caráter também. Né? Então, mais uma vez, eu querendo chamar a atenção da mídia. A mídia é boa, ela é. A televisão é legal, ela é. Ela é bom. A tecnologia é boa. Só que, infelizmente, quem está à frente disso está se perdendo um pouco. Religião. Eu pergunto às vezes para os meus alunos assim, é religião. Tu frequenta? Alguns frequentam, alguns, eu não quero saber de religião. É chato. Mas é chato religião, porque às vezes é colocado de goela abaixo. Não é explicado por quê, não se explica por que é legal ir, por que é importante participar. Não, simplesmente, não, tu tem que ir. Hoje, eu sou espírita, né? Eu vim do catolicismo, minha família ainda continua sendo católica. Mas eu lembro que muitas vezes eu perguntava, vocês, era na época da comunhão, era padres ou freiras que davam para nós, né, que ministravam. E eu perguntava, e fazia umas perguntas, elas ficavam às vezes meio bravas comigo. Às vezes eu perguntava sobre Jesus Cristo e queria saber, e eles não sabiam responder às vezes. Eu respondia, é assim, deu. E às vezes eu tinha que fazer, mas por que eu tinha que fazer? Quando foi para me confessar, eu disse, o que eu vou dizer para o padre, né? Pensei comigo assim, vou inventar um monte de coisa, inventei um monte de coisa para ele.
porque eu não sabia o que eu ia dizer. Mas é que ninguém me explicou. Eu era adolescente. Ninguém me explicou o que era de fato falar, conversar com ele. Eu simplesmente, vai. Eu fui. O que eu vou dizer? Pensei assim, aí ele perguntou para mim, aí eu fiquei pensando. Aí inventei umas histórias lá, porque eu não sabia nem o que dizer. Porque ninguém me explicou nada. Então a religião é importante, porque ela também firma o caráter do adolescente também. Isso, pais e mães aqui, avós e avós, é importante levar, mas não forcem também. Mas também não deixa solto. Mas é legal mostrar que acreditar em Deus, acreditar em anjos, ou enfim, não é feio. Tem alunos que riem, mas eles riem porque eles acham que é legal não acreditar, ou isso é besteira, mas no fundo eles acreditam. Quando o pai e a mãe ficam doentes, ou eles ficam doentes, para quem que a gente se apela? Para Deus. No fundo se acredita. Não é feio acreditar em Deus, só porque você é adolescente, porque é jovem. Porque Deus, religião, não tem idade. Então é importante que se explique para o jovem, que se oriente ele nesse sentido. Mas sem forçar, mas também sem deixar solto também. Mas orienta. Eu acho que a orientação, ela é tudo. Porque senão ele vai entrar em conflito e vai dizer que tudo que você faz é uma mera besteira, porque ninguém explicou para ele. E nisso, ele vai lá com os amiguinhos dele, que vão para outros lugares, que junto com a sexolatria, a internet, etc., aparece uma coisa que está entrando hoje, muito forte nas escolas, que é as drogas. As drogas, eu diria que é uma das causas, é a consequência desse conflito que o adolescente tem e que não é resolvido, às vezes, pelas famílias. Esperar para que o professor resolva, nós não temos condições. Eu tenho mais de 600 alunos. Eu não tenho como resolver os problemas, porque eu não sou pai e mãe deles. Eu resolvo o problema da minha filha. Mas infelizmente, eu não tenho como resolver o problema dos meus alunos. A gente pode ajudar isso, né? Como um bom escoteiro que eu sou, a gente ajuda, ajudar o próximo, né? Sempre. Isso está no mandamento do escotismo. Então, eu posso ajudar, mas não posso resolver. E quando a gente vê jovens, que eu estou dizendo 11, 12 anos, consumindo bebida alcoólica, cigarro, ou quando vai para maconha, ou coisas piores, vão para drogas mais pesadas, sintéticas. Tudo é legal. Eu sei de casos de alunos que usam e acham o máximo. Mas é que dentro da cabecinha dele, é o que ele tem para se segurar. Porque a família atrás é complicada, é doente, ninguém dá uma assistência para ele, e ele entra nessa, porque ele acha que ele precisa se firmar, ele precisa mostrar que ele é alguém. Todo mundo quer ser alguém aqui. Ninguém quer ser um ser invisível. Todo mundo quer ser alguém. Todo mundo quer se firmar como personalidade, como pessoa. E aí ele abraça a droga. Eu não tenho o carinho do pai e da mãe, eu tenho o carinho da droga. Só que a droga, ela é carinhosa no começo e vai indo, piorando, até você ver uma situação de um beco sem saída. E aí, meu amigo, você está praticamente em uma situação muito triste. E que pode isso também levar ao que se diz o suicídio. Eu já conheci jovens que se suicidaram porque se sentiram sozinhos, sem diálogo com os pais, ou se suicidaram-se porque usavam drogas, e a droga chega um momento que ela não responde mais, ela não dá mais aquele prazer, entre aspas. E aí vem o quê? A depressão, a baixa autoestima. A minha família não dá bola, meus pais não estão, às vezes, não estão nem aí para mim. O mundo não está nem aí para mim. Eu não consigo encontrar alguém que me ouça e me ajude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha vida. E aí é onde ele comete um grande equívoco, porque não existe a morte. A gente continua a viver depois.
E aí a situação de um suicida no mundo espiritual é bastante, como posso dizer, difícil de ver, porque é triste. É triste. Ele se vê vivo, apesar de ter sido aniquilado o seu corpo físico, ele continua vivo e, às vezes, cometendo o mesmo gesto durante um bom tempo, porque a mente dele está doente. E, às vezes, um abraço, pode tirar uma pessoa do suicídio. Parece besteira. Um beijo pode tirar uma pessoa do suicídio. 5 minutos ouvindo uma pessoa desabafar pode tirar a ideia da pessoa em suicídio. Olha o nosso compromisso quanto seres humanos. Os jovens também, vocês também, escoteiros, podem fazer isso também. Não se privem de ajudar, porque isso faz parte também do mandamento do escotismo. Foi isso que Baden-Powell pediu e pede de nós. Tá? Para quem conhece a história de Baden-Powell, é isso que ele pedia de nós. É isso que ele pede, Jesus Cristo, o Mestre, pede de nós. Por isso que eu digo, se nós fizéssemos 1% do que ele pediu, nós estaríamos 90% diferente no mundo hoje. E aí, um jovem que tem um respaldo da família, que tem um diálogo, que tem um abraço, que tem uma vida cercado de carinho. Carinho, que eu estou dizendo, não é só passar a mão na cabeça, mas de escutar. É um jovem que hoje vai estar feliz e amanhã vai ser a pessoa que pode ajudar o outro. Porque uma coisa puxa a outra. Fraternidade puxa a fraternidade. Violência não gera violência? Fraternidade gera o quê? Fraternidade. Um adulto sadio foi um adolescente também sadio. Às vezes não, às vezes pode acontecer que ele mudou, mas por uma pessoa, por algum motivo, fez com que ele mudasse. Então a gente tem que pensar muito e refletir muito. Os conflitos estão aí. Basta que a gente aprenda a ouvi-los e ajudá-los também. Jovens, vocês que estão aqui presentes, não esqueçam, boa noite, bom dia, por favor, com licença, muito obrigado. Isso não é feio, isso é legal, isso é bom. E quando o papai e mamãe perguntar onde vocês vão, respondam onde vocês vão, porque eu respondia para os meus pais onde eu ia. 10 horas aqui em casa, é 10 horas em casa. Vocês vão ter tempo para vocês namorarem, beijarem, casarem, terem a profissão de vocês, saírem para a night, dançarem, andar de carro, enfim. Vocês vão ter a idade de vocês para isso. Não apressem, curtam a idade de vocês da melhor forma possível. Não tentem serem adultos, porque a coisa mais triste que a gente vê hoje é as meninas usando aquele batom vermelho com 7, 8 anos e usando aquele saltinho. Eu com 7, 8 anos estava brincando de carrinho. Que bom que eu brinquei de carrinho. É da criança para adulto já querem ser. Os meninos de 11, 12 anos já falam para mim, professor, eu vou pegar aquela menina lá. Que pegar? Né? A gente começa a conversar, porque parece que é tudo pegar, é tudo falar. Não é por aí. O caminho não é esse, gente. Isso não é papo de velho. Só porque eu tenho cabelo branco aqui. Não é papo de velho. Isso é papo de ser humano, de vida. E nós adultos aqui, gente, uma responsabilidade para nós. Vamos ensinar, vamos conversar, vamos dialogar, sem sermos um ditador, sem massacrarmos as nossas crianças, nossos adultos. De vez em quando é necessário um puxão de orelha? É. De vez em quando faz bem? Faz. Mas a gente também tem que aprender a ouvir e orientar. Se você não sabe, pede ajuda. Porque cabe a nós também a responsabilidade de o mundo estar assim também doente. Cabe a mim também. Nós fizemos parte, nós não somos um ser à parte. O mundo está doente, o mundo está perdido. Eu sou o quê então? Eu sou o santo? Não. Eu faço parte desse mundo aqui,
botando a mão na buzina, xingando as duas aqui. Eu faço parte, eu estou fazendo parte, eu estou ajudando a construir um mundo mais doente. Então, nós temos a responsabilidade, adultos, de orientar os nossos adolescentes. Com certeza, se a gente conseguir fazer isso, daqui a 20, 30, 50 anos, as coisas vão estar totalmente diferentes. Não esquecemos do que o Mestre Jesus pediu para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa também, eu diria que isso também está dentro do mandamento do escotismo. Isso também está lá. Baden-Powell usou outras palavras, mas ele usou esse mesmo sentido, essa mesma lógica. A fraternidade sempre, porque assim a gente vai ter um mundo mais saudável. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, Alexandre, pela palestra, pelo conhecimento que foi passado hoje. E vou agradecer a todos os alimentos que os escoteiros trouxeram hoje para nós, que vai ajudar muitas famílias que nós abastecemos, né? Também vou falar sobre sábado, nós começamos com o curso de Identidade Eterna às 16 horas, dia 27. E também temos a rifa do Vitor Yuri lá fora com a Pamela. Ela está vendendo, e quem pegou o bloquinho e não conseguiu vender, devolver para ela, porque ela quer vender todos os bloquinhos para ajudar esse menino. E nós também temos o evento profissional do Zé Araújo no dia 4/5, lá no Hotel Rimemblau, que é o lançamento do novo livro dele, com palestra. O custo da palestra é R$ 40 e R$